Deixa eu conversar agora com o Dr. Pedro de Queiroz, que é o nosso consultor jurídico aqui do Cidade Alerta, porque, doutor Pedro, nós vimos diversos exemplos. A abordagem da fiscalização quando acontece em ambiente público, como esse rapaz ali que estava pedalando em Balneário Camboriú. Agora, doutor Pedro, esclarece para a gente como funciona quando a abordagem acontece dentro de um domicílio, dentro de uma residência, que é um exemplo que nós vimos também ali da reportagem, que era um imóvel locado onde estava aquela bailarina, porque vieram denúncias, então os agentes de fiscalização foram até o local. E o próprio comandante da Polícia Militar, em outra entrevista aqui, doutor Pedro, disse para a gente não, era uma situação de flagrante. Então os policiais tinham que entrar na casa, e assim o fizeram. Como fica agora com essa mudança toda que nós estamos vivendo, né, doutor Pedro, com esse momento, a questão, então, dessa privacidade do domicílio, da residência? Doutor Pedro, boa noite. Boa noite, Sanoto. Boa noite a você, telespectador, que nos prestigia com a sua audiência. Muito bem colocado. Em primeiro lugar, é importante que todos tenham a noção clara que não teve aquele desembargador Siqueira, que não é um decreto, não é qualquer ordenzinha. Já há, desde o dia 2 de julho, uma lei federal que regula a obrigação do uso da máscara em ambientes públicos e privados onde haja circulação de pessoas. É o artigo 3º, a linha A do dispositivo federal. E também já é cedido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com toda a razão, pois a concorrência da legislação, ou seja, o Estado e o município também podem legislar de maneira mais restritiva, até porque elas estão mais próximas do dia a dia, do grau da epidemia, que alguns estados colocam cores, colocam números, e que aqui em Santa Catarina hoje vive o seu grau mais elevado. Portanto, Zanotto, está certo, comandante, já existe a regulamentação por lei, existe sim, no caso de uma festa no ambiente privado, a possibilidade da constatação do estado de flagrante, assim como, por exemplo, aconteceria num caso de uma briga de marido e mulher para a verificação do caso de Maria da Penha. Então, o agente pode e deve entrar com as medidas da lei, pedir autorização para entrar, arrombar se for vedado, ele pode fazer isso para verificar essa situação. Agora, o que é importante para evitar o abuso de autoridade, para evitar esse tipo de constrangimento, ir além do necessário, é realmente legislações municipais, como por exemplo, no município de Bauru, que a Câmara de Vereadores já aprovou uma multa de R$15 mil para quem fizer a festa e R$500 para o participante. Sai autuando, como autua todo dia a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, manda depois para o cidadão e acabou. Ele que vai procurar um advogado e vai se defender se era ele ou se não era ele no local. Então, a autoridade, de fato, se tem como consequência a aplicação da penalidade, e lembrando, a aplicação da penalidade ela também tem que vir previamente com orientação, como fizeram corretamente os guardas municipais do município de Santos. Olha, como fizeram na reportagem, o senhor pode colocar a máscara? Ah, você tem? Tenho, está aqui. Ok, coloca, vai para casa. A orientação é o primeiro passo da fiscalização. E a desobediência à orientação é que implica definitivamente a imposição da multa. E impôs a multa, se vai xingar, se não vai xingar, também já é necessário que o agente público também tenha como agiu corretamente os guardas municipais de Santos, independente de ser desembargador ou não. Olha, fiz a minha parte, autuei, botei o nome, rasgou ou não, o município de Santos vai fazer a execução fiscal daquela multa do desembargador. Não é necessário algemar, levar. Esse tipo de excesso também não contribui em nada, primeiro, com a orientação e educação, que é princípio fundamental, e segundo, se eu tenho uma sanção que é de 15 mil, de 5 mil, de 2.100 reais, como, por exemplo, nos estabelecimentos municipais aqui de supermercados, não pode mais entrar com o acompanhante, é um membro de família. Havendo desrespeito, paga o estabelecimento e paga o cidadão que desrespeitou a norma. Então, a multa é suficiente para impor o respeito por si e se deve evitar o recrudescimento da retorção, da violência, do abuso, se xinga daqui, xinga de lá. Todos estão muito nervosos e nada justifica agressão verbal a quem está cumprindo a lei,
mas no nosso entendimento, para que a lei seja claramente cumprida, orientação, aplicação da penalidade, execução da multa, fechamento de estabelecimentos, no caso de reincidência, como a própria lei municipal em Florianópolis, de 10 de julho de 2020, como o decreto 724 do governo do estado e também a lei federal de disciplina. Doutor Pedro, bons exemplos, hein? Bons exemplos, essa questão da Maria da Penha, também da entrada, da abordagem da fiscalização nas residências, dá para entender bem. Agora, doutor Pedro, outra questão que serve até de orientação, uma reportagem que a gente trouxe aqui de uma festa que estava acontecendo e as pessoas que foram notificadas nessa festa, pouco se importando com o popular TC, o termo circunstanciado. Estavam até ironizando, brincando, na próxima festa eu quero 200 na fila do fórum para assinar o TC. Ô, doutor Pedro, explica bem aqui para essas pessoas terem o conhecimento do termo circunstanciado, o que ele pode acarretar de quem continuar com responsabilidades. Servidores públicos podem ter isto anotado nas suas fichas de progressão funcional, como também foi o caso das 42 vezes que aquele desembargador Siqueira já teve outros processos disciplinares. Ora, evidentemente, no âmbito privado, um advogado, uma pessoa, um jornalista como você, tem que dar exemplo social e não vai se comportar assim, e, eventualmente, acabando presente numa situação como essa, deve agir como se espera de um cidadão, porque as pessoas também confundem, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou, mas se foi pego numa situação indevida, qual é a minha multa? Eu peço escusas, não cometerei de novo, porque o caso da reincidência, eu sempre puxo o caso do desembargador Siqueira, porque foi reincidente naquele caso, merece sanções mais severas e, no termo circunstanciado, isso pode realmente levar o cidadão a restrições de comparecimento mensalmente ao juízo, de não frequentar bares no final de semana. É o que eu sempre venho trazendo para vocês. Às vezes, para uma pessoa como essa, como aqueles líderes de torcida, não ir ao estádio é muito mais severo do que 14 dias de cadeia. Ou seja, existem sanções alternativas, a multa pesa muito no bolso, o compromisso de aparecer no fórum todo mês, a proibição de frequentar bares e restaurantes nos finais de semana, são proibições muito mais severas do que, às vezes, uma detenção convertida em outras situações. Portanto, eu acho que as leis estão bastante rigorosas. Quero lembrar novamente o exemplo de Bauru: R$15 mil para quem fizer uma festa particular. O cidadão tem que ter muita grana para correr esse risco e, evidentemente, numa reincidência, essa multa poderia ir ao 10º, por exemplo, havendo previsão legislativa. Perfeito, perfeito. Bom exemplo. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima aqui, então. Sempre à disposição, Zanotto. Um abraço. Até a próxima.